Cuidado no computador aí, hein, Zé? Aí no microfone. Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Alguém escuta aí? Não tem ninguém ainda? Então por que mandaram eu falar com as pessoas? Ah, teste, som, teste. Um, dois, som, teste. Cadê a Jaque? Saiu? Alô, 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 alô.
acho que não tá tendo som na live, tá? Oi, som, teste. Oi, teste. Então tá. Pra quem que eu direciono pergunta? Muitos... Meu Deus, quanta gente. Muitos alunos vieram com a dúvida de como serão repostas essas aulas que a gente está perdendo. Muita gente preocupada com perder férias, gente que já tinha programado coisa para as férias do meio do ano e preocupados de perder, sim, esse período. E também se vai ser sábado letivo, se vai ser online, assim. Por favor. Por favor. Não tô acostumada com essa coisa ao vivo. Tem que repetir tudo? Ufa. Então vamos lá. Calendário, né? Nossas aulas, a reposição. Então ela só vai ser acordada após o final da greve. Então é assim que é feito, né? No Brasil todo, não é só IFMS, tá bom? E aí a gente vai fazer essa proposta, né? De reposição. A gente discute o calendário para ver se está tudo certinho. Provavelmente não vai ser em férias, porque todo servidor ele tem direito a férias, tá? Então, assim, o que pode acontecer é a gente ter finais de semana, né, sábados letivos, e a gente ter um pouquinho dele estendido, dependendo tanto o tamanho dessa greve, né, a quantidade de dias. Então, se ela durar um mês, né, até 2 meses, a gente consegue fazer um ajuste mais tranquilo. Agora, se ela durar mais que isso, que a gente não pretenda que dure, mas se durar mais que isso, aí a gente vai ter que ter uma relação assim, de como vai fazer e da melhor forma para vocês, tá bom? Então, isso é uma relação entre os docentes, né, a gestão, e vai ser da melhor forma. Vocês podem, sim, fazer a reivindicação de vocês. A gente não quer o evento, muitos já me falaram, né, que não quer que seja o evento a reposição. A gente vai fazer de tudo para ouvi-los, né? E aí não depende só dos professores, mas também a direção geral que está aqui com a gente, né? Os diretores, então assim, a gente vai fazer da melhor forma, tá bom? Só para eu tentar contribuir com relação a essa questão, porque eu tenho atendido pessoalmente aquele número institucional que vocês observam lá no site, é de um celular que está comigo, então são pais que buscam informações e a gente vem repassando isso que a Mariana aqui muito bem destacou. Amanhã nós teremos um momento também interno, né? O Vitor falou de um momento importante que acontece lá em Brasília. Eu também, assim como muitos aqui, tenta ficar otimista para que saia um bom desfecho dessa reunião de amanhã. Essa, obviamente, é a nossa expectativa. Mas amanhã, à tarde, a partir da 1h30, nós vamos ter uma reunião extraordinária do nosso... um dos conselhos que nós temos na instituição, além do conselho máximo, que é o COSUP, é lá que se define mudanças de calendário, como a Mariana falou, no momento em que isso for acordado com o sindicato, com os gestores, é lá que vai ser homologada a nossa forma de se organizar, como e quando serão essas reposições. Além desse colegiado, a gente tem o que nós chamamos de CODIR, que é o Colégio de Dirigentes.
onde participam todos os diretores gerais. Isso que a gente está vivenciando aqui no campus Campo Grande se repete nos outros 9 campi, né? Não é uma coisa que saiu da cabeça do professor Dejair suspender aulas. E eu tenho que responder isso todos os dias. Isso está acontecendo de forma sistêmica. Alguns entram muito nessa preocupação de legalidade. Obviamente que nós buscamos o acompanhamento jurídico, nós temos esse tipo de espaço na instituição, mas no final da história, a gente tem um único CPF que responderá por qualquer arbitrariedade e eventual ilegalidade, que é o meu. Então, neste momento, apesar desse desejo de que as coisas se resolvam o mais rápido possível, eu estou bastante tranquilo porque a instituição vem trabalhando de forma tranquila a buscar não só garantir que algumas atividades possam ser mantidas para a nossa comunidade, mas também que nesse retorno, quando acontecer, que haja a maior seriedade possível. A Mariana deu aqui a palavra do nosso comando local de greve, eu tenho dado a minha palavra em reuniões que eu tenho feito com vocês, e eu peguei o microfone para lembrar de algo que eu falei na última reunião com vocês, e é importante que vocês façam uso. A representatividade de vocês nesse COSUP é mais do que a vontade do professor Dejair, porque nesse ciclo de 2 anos, eu estava no COSUP até o final do ano passado. Nesse ciclo 24, 25, eu não estou. Né? Eu estou no outro colegiado, mas o outro colegiado ele é só consultivo, ele não a gente fala, deliberativo. Quem manda é o COSUP. E vocês têm a representatividade lá. Inclusive tem aluno do campus Campo Grande que participa. Se não me falha a memória, é o Lucas, que é acadêmico da engenharia mecânica, o Lucas Silva. Ele está à noite, ele está na categoria de egresso. É essa categoria que figura lá. Ele é nosso aluno, então está por aqui também. Então, que haja essa organização de vocês para que eventuais sugestões cheguem nesse espaço que é onde a coisa vai acontecer. E, a partir de amanhã, se houver necessidade, já aproveitando que eu fiz uso da palavra, a gente não tem alteração nenhuma para a semana que vem, tá? Isso vai ser publicado em novo comunicado amanhã pela manhã, mas alguns que já me mandaram mensagem hoje, eu já fiz esse adiantamento, então não fiquem ansiosos, mas se Papai do Céu ajudar e a gente tiver boas notícias, com base no que principalmente do que o Vitor falou, amanhã ocorrendo em Brasília, vocês tenham certeza que nós iremos nos comunicar o mais rapidamente com vocês, façam chegar nos pais de vocês essa linha de raciocínio que a gente vem adotando aqui. Em breve também teremos essa mesma oportunidade de questionamentos que está sendo dada aqui a vocês, aos responsáveis. Nós não esquecemos dos pais nesse processo todo, pelo contrário, a gente compartilha de todas essas inquietações e interrogações que eventualmente tenham, mas estamos aqui de forma muito tranquila a buscar responder, né, e podem pedir que esse contato seja feito. Eu costumo responder da forma mais breve possível, né, pelo WhatsApp que foi indicado lá no site. Tá bom, gente? Acho que era isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa... Essas perguntas não são minhas, são perguntas que foram mandadas no Forms, que o Grêmio disponibilizou. Aí, esse aqui é o Samuel Menezes, da 1410. Um aluno da minha sala fez a seguinte pergunta: se vocês já tiveram alguma resposta ou posicionamento do governo, e se tem uma previsão de quando vão resolver ou acabar com a greve? A gente está todo mundo junto aí na luta e acompanhando, né? Uma das principais atividades que eu tenho feito atualmente é justamente monitorar essas coisas que têm acontecido em Brasília, né? E a gente já teve uma reunião, que foi do dia 10, e teve uma proposta de aumento de benefícios.
O que são esses benefícios? A gente recebe, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio para pagar o nosso plano de saúde, as mães e pais que têm crianças menores de 4, 6 anos recebem auxílio creche, né? E aí teve uma proposta de aumento desses auxílios. Essa proposta, inclusive, está sendo votada hoje em uma reunião do sindicato lá em Brasília. É muito provável que ela seja aceita, mas ela não é o que vai acabar com a greve, porque a gente tem todas as outras reivindicações que eu falei, né? Que é a reestruturação de carreira, é o não congelamento do nosso salário por mais um ano, a reposição das nossas perdas salariais, a reposição do orçamento institucional, o aumento e revisão dos auxílios e bolsas que são pagas para vocês, né? Então, tudo isso tá em pauta. Então, essa proposta é uma proposta que não é tão ruim, provavelmente vai ser aceita, mas não vai acabar com a greve. A gente tem uma outra reunião amanhã, tem uma reunião de manhã que vai cuidar da questão dos técnicos administrativos. Então, a Ariela, a Marli, a Catarina aqui são representantes dos técnicos administrativos, o Gleico, o Vitor, né? Então, vai tratar da carreira deles. E, à tarde, vai ter uma reunião que vai tratar da carreira dos docentes. E aí vai envolver a minha vida, da Jaqueline, da Mariana, do Jair, do Elmir. E aí a gente vai ouvir as propostas deles. Essas propostas chegando, elas são levadas de novo para reuniões com os sindicatos. Aí o sindicato vota se aceita ou não e se interrompe a greve ou não. Se for uma boa proposta e atender, pelo menos em parte, aquilo que a gente está pedindo, tem a chance de ser aprovado o encerramento da greve. Se a proposta não for legal, a greve continua, e aí a gente espera a próxima vez que o governo vai nos dar ouvido. Algumas coisas legais. Hoje aconteceu um negócio legal. Um assessor especial da presidência saiu lá no meio da manifestação e convidou presidentes do sindicato para conversar. Então, levou os presidentes do sindicato para dentro de um escritório do Lula, conversou, pegou as reivindicações e prometeu, inclusive, marcar uma agenda para que eles conversem diretamente com o Lula, né? Então, isso é uma coisa que era inimaginável há uma semana atrás, porque o que estava acontecendo até uma semana atrás, o Lula falava, não, é bom, tem uma grevezinha, vocês precisam fazer greve mesmo, né? E não abria a porta para a gente conversar. E aí essa grevezinha virou uma grevezona. A gente está vivendo, eu já falei isso para os colegas, é a maior greve da história dos institutos federais, tá? Quase 600 unidades paralisadas. 570 unidades paralisadas. Então, é a maior greve que já aconteceu na história dos institutos federais. Então, não é uma grevezinha, né? Agora, quando acaba? Depende da proposta. A proposta tem que ser aceita e a gente tem que esperar ver o que vai acontecer. Vou passar a palavra para a Jaqueline. Eu queria só fazer um adendo mesmo. Nem sei se a voz está saindo. Está saindo? Mas a greve vai acabar. E aí é muito interessante do ponto de vista de como a gente coloca as construções, porque elas falam da nossa consciência, né? Quando vocês acabarão com a greve? A pergunta é, a greve vai acabar quando a qualidade da educação, do investimento e da carreira dos servidores melhorar. Isso vai acontecer quando o governo chamar para a negociação e apresentar, de fato, propostas que sejam melhorias, de fato, né? Então, assim, parece que é algo que saiu da nossa cabeça, quando, na verdade, é uma construção. O Grêmio já falou sobre isso, acho que tem vídeo, acho que vocês podem conversar sobre isso também. Mas o movimento de greve vai acabar quando o governo, de fato, fizer, né, a negociação que a gente pede enquanto melhoria para a qualidade da educação, que com certeza vai impactar todos nós, vocês também, tá? Vai lá. Eu queria falar sobre os benefícios, né? Porque vocês vão ter notícias que nós tivemos avanços, sim, nos benefícios. Vocês têm ideia o que são benefícios? São coisas que a gente não leva para a aposentadoria. Então, vai aumentar o auxílio alimentação. Beleza, ele vai aumentar.
mas vai aumentar também a incidência em imposto de renda, porque vocês sabem que toda vez que aumenta um pouquinho nosso salário, o imposto de renda vem e come um tanto. Então, assim, só para vocês entenderem. Ah, mas os professores estão aceitando o benefício, mas eles continuam em greve. Sim, porque o benefício foi o que eles deram para tentar amenizar, mas não vai amenizar. Então, vocês precisam entender que a gente precisa ser forte nesse momento, que eu fico triste, porque eu estou em casa, eu estou louca para voltar, estou louca para ver vocês, para a gente ter aquela aula legal, mas a gente precisa pensar em vocês e na gente e na estrutura de uma rede federal com ensino de qualidade, né, que é o que vocês merecem, né? Acho que todos merecem. Então, é isso. Só para vocês entenderem que benefício não é aumento, tá bom? Então, os meus pais, que são professores universitários, que estão aposentados, isso não vai fazer diferença nenhuma para eles, porque benefício só ganha quem está nativa, e quem está nativa é quem está trabalhando. Então, assim, lógico, aqui somos poucos no Instituto Federal que já estamos em tempo de aposentadoria. Mas daqui para frente, a gente precisa brigar pela nossa aposentadoria, porque nós vamos nos aposentar. Isso é a única certeza que a gente tem quando a gente é trabalhador, tá? Então, é nesse sentido que eu gostaria de complementar. Tem mais perguntas no Forbes? Eu posso ler dessa vez? Eba! Tá. E alô, som. Como que vai ficar os dias de prova? Por exemplo, quando voltar às aulas, todas as provas que os alunos terão vão ser na mesma semana que voltar às aulas? Como que vai ser? Alguém tem para responder aqui? Tem mais perguntas no Forbes? Eu posso ler? Quer responder? Como já foi dito, nós teremos um planejamento que, obviamente, a equipe do ensino vai repassar para os coordenadores e coordenadores para vocês. E a nossa intenção, obviamente, é que vocês que são, para nós, a razão de existir aqui, não sejam prejudicados. Ninguém vai sair atropelando com, não, vamos fazer 3 provas no mesmo dia para acelerar o processo. Isso não vai acontecer. A vida deve seguir normalmente, só que num calendário adaptado. É só isso. Mas não esperem nenhum atropelo no que diz respeito às atividades letivas e muito menos às avaliações, porque isso seria uma total incoerência, tá? Qualquer novidade a respeito desses pontos, vocês serão previamente avisados, tá? Fiquem tranquilos, não vamos sofrer por antecedência. Tem mais aqui. Como que vocês vão prosseguir com as turmas de último ano, em relação à recuperação de conteúdo, sem afetar as férias ou as DPs? A instabilidade, né, que acontece e as dúvidas, elas são gerais. Mas eu vou falar aqui porque essa pergunta, ela é do campo da hipótese também. O que vocês vão fazer? Nós não sabemos ainda, porque nós não sabemos quantos dias serão e nem quanto de conteúdo, né, de fato, a gente vai conseguir retomar, ou a gente vai precisar retomar. Conseguir não, perdão. Mas quanto a gente vai precisar retomar. Então, essa pergunta, que ela é da hipótese, né, o que nós faremos? O melhor. Nós entregaremos aquilo que as últimas turmas precisam. Então, estou falando da minha perspectiva como professora, se eu tivesse uma turma de último semestre, que não é o caso este semestre, mas se eu tivesse, eu faria o máximo, aquilo que eles precisam, dentro das necessidades, dentro do que está no PPC do curso, dentro do que está no programa. E o que é afetar as férias? Eu acho que essa parte do que é afetar as férias é afetar o período que se esperava em que tivesse férias. Porque, como já disse a professora Mariana, férias é um direito. Férias haverá. Ponto.
certo? Agora, a quantidade de dias de manutenção do movimento grevista é o que vai, de fato, ter um ajuste ou não, considerando a permanência ou não do calendário letivo, e essas são coisas que, de fato, a gente vai responder com o desenrolar do movimento. E o que eu quero dizer para vocês é que nós sentimos o impacto do movimento da greve, porque as instituições, elas não são feitas só de professores, elas não são feitas só de alunos, e elas não são feitas só de técnicos, ela é todo mundo junto. Não é que bacana a gente pensar isso? Porque, por exemplo, eu também sou aluna da UFMS, curso de doutorado. Eu também sou aluna. No meu curso de doutorado, os pedidos, os requerimentos para você pedir aceleramento de uma disciplina, vou colocar assim, né, para você incorporar uma disciplina que você já fez, estão parados. As atas das defesas de qualificação e de tese também estão paradas. Por quê? Porque é isso. O técnico que trabalha na secretaria e que é responsável por isso, ele não é invisível, o trabalho dele é importante para mim. Então, a qualidade de trabalho dele e a qualidade de remuneração também é importante para mim. Então, a gente precisa começar a criar essa consciência, né? E da minha parte, e se eu fizer parte da comissão que vai rever essas aulas, a gente vai fazer o que é necessário e a gente vai dar o melhor da gente, como a gente sempre deu, tá? Não, mas quem que vai pegar? Alguém gostaria de complementar? Tem outra pergunta? Ela tem microfone. Pode falar. Você precisar. Acho que ela prefere aquele lá, eu vou sentar. A minha questão não era muito sobre uma dúvida, mas sobre uma reclamação, assim, né? Reclamação, uma coisa que eu estou pensando, né? Assim, eu entendo que vocês estão falando pra gente que a gente não vai ser prejudicado, mas eu não entendo, eu não consigo visualizar onde que a gente não vai ser prejudicado. Por causa que, assim, é fácil você falar isso para uma pessoa de primeiro e segundo semestre. Agora, você vir falar para uma pessoa de quinto e sexto semestre que a gente está tendo que perder muita coisa que era para a gente estar tendo, e você falar que está tudo bem, e falar para a gente que não é para a gente se preocupar com isso, é complicado. Eu tenho todos os dias alguém da minha turma vindo me perguntar por que não está tendo perguntando, na verdade, a respeito, vai ter aula? Vai ter aula? Quando que as aulas voltam? E eu estou tendo que falar todo santo dia que eu não sei, que eu tenho que ficar esperando, e as pessoas estão apreensivas, muito apreensivas. E a questão de estágio? Tem gente que está no sexto semestre, que está tendo que pagar estágio aqui interno, só que não consegue. Quando voltar, vai ser uma correria para pagar esses estágios, para estudar para as matérias que eles têm que estudar, por causa que agora a gente, no quinto semestre, sexto semestre, a gente só tem matéria técnica. E a gente está lotado de prova para fazer, que era para a gente estar fazendo assim, cotidianamente e tranquilamente, né? Aí, não sei o que fazer, né? Por causa que vocês me falam que é para o bem dos alunos, tudo bem. Faço isso falar para o primeiro e segundo semestre, terceiro e quarto semestre. Agora, falar para o quinto e para o sexto é complicado. E eu estou falando, representando mais ou menos o percentual da minha turma, porque está todo mundo desesperado mesmo com essa questão. Acho que é isso. E isso é justamente um ponto. Tá saindo? Tá tudo certo? É que eu vou esperar ela mudar de lugar. Oi? Pode? Então tá. Ah, tá. Perdão. E é importante a gente ver isso, né? Porque é uma necessidade. Quando a turma, e eu vou falar por mim como professora, né? Quando a turma está ansiosa porque ela imagina, vou ficar de pé para você poder me ver. Quando ela imagina que o cumprimento das atividades, que seria em X fração de tempo, vai ser em menos tempo, a gente percebe a importância da gente rever um outro calendário. Porque com o passar dos dias, e eu acho que essa é uma necessidade que a gente precisa pensar,
que, com o passar dos dias e com o aumento dos dias da greve, a gente precisa de mais dias, a gente precisa de um ajuste, porque, a depender do calendário que está, não vai dar para cumprir. A ideia de quando eu falo não é para não se preocupem, e não é para vocês não estão sentindo o impacto. Quando eu falei, nós não trabalharemos para que vocês sejam prejudicados. Isso é dizer, a gente rever tudo que a gente vai precisar rever para não sobrecarregar, não fazer as provas tudo de uma vez, para não fazer o estágio em condições que vocês não consigam cumprir. E eu falo isso quanto possibilidade de fazer parte dessa comissão, tá? Que essa comissão vai precisar existir. A ideia não é que vocês agora estão sentindo impacto, porque não tem as aulas, tem a instabilidade, então sentem o impacto. Mas o trabalho da comissão, e aí eu falo nessa expectativa, como eu já falei para vocês, é de não prejudicar. Não é porque vocês estão sentindo impacto que vocês serão prejudicados, ou seja, que vocês terão todas as provas em menos tempo, ou que vocês não terão tempo suficiente para fazer o estágio. Não é sobre isso quando eu falo nesse ponto. E nesse ponto, claro, os últimos semestres têm a urgência porque tem a expectativa de terminar dentro do calendário acadêmico. Só que essa é um denominador comum que a gente está chegando. Quanto mais dias de greve, menos probabilidade de dar conta desse calendário acadêmico que está posto. E aí tem a necessidade da gente pensar. Será que esse calendário acadêmico vai dar? Já não vai dar daqui a pouco. Será que não seria o início da gente começar a falar sobre como vai ser isso e pensar num outro calendário, em suspender esse calendário, porque dentro desse calendário não vai dar para cumprir todas as provas, não vai dar para fazer as horas de estágio? Fato é, sem os professores e sem os servidores, não dá para fazer estágio e não dá para terminar o semestre. E sem vocês com a gente nessa ajuda, também não vai dar para a gente pensar no que a gente pode fazer por lá. Mas o compromisso é de não prejudicar. O compromisso não é de tentar dar conta de 100 em 10. De 100 pontos em 10 dias para dar conta do calendário. A ideia é, vamos ver o que se pode fazer, se é essa demanda dos alunos. E se os alunos se sentem aí impactados nesse ponto, vamos pensar, então, que esse calendário não vai dar conta não vai dar conta. E não vai dar. Certo? Aí você fala, pode ser? Eu acho que é só bem rápido aqui, no sentido de dizer que nós não estamos aqui falando que tudo isso que a gente está vivendo está sendo ou será fácil. Tá? Não estamos minimizando as consequências daquilo que virá mais adiante. Mas firmando, acho que é isso que a Jaqueline deixou claro aqui para vocês, a gente firma esse compromisso de darmos o nosso melhor para cumprirmos aquilo que nós temos que cumprir com vocês. Mas é óbvio que, avançando mais 1, 2 semanas, não sei quanto tempo, esse calendário ele vai ser redimensionado. Né? De repente, nós não vamos pensar em férias, como a gente costuma pensar, ali 10 de dezembro, mas já vai ser lá 23 de dezembro, 22 de dezembro, que é quando normalmente nós já estamos ali já nos recolhendo para as festas de final de ano. Talvez tudo isso no campo das hipóteses. Talvez haja um deslocamento de semestres. Na pandemia, muitos institutos optaram por essa alternativa. Não fizeram como a gente, onde o calendário foi mantido, e depois tiveram que refazer, redimensionar. Isso, nós não estamos dizendo aqui que será algo fácil. O que nós estamos dizendo é que vai ser feito com a máxima seriedade possível e obedecendo aquilo que a legislação permite. Imaginar que possa ser, o exemplo que você deu aí, de repente a turminha de vocês tem um número de docentes maior que a turma delas aqui,
que eventualmente não tenha entrado em greve. Para a gente administrar isso, principalmente depois, é complexo. Né? A gente tem toda uma carga de responsabilidades com vocês aqui dentro, que são menores de idade, e que muitas vezes isso não é levado em conta. É diferente de uma decisão que eu tomei lá atrás em relação, por exemplo, à engenharia mecânica. São maiores de idade, responsáveis pelos seus atos, e sabem que esse prejuízo ele vai acontecer e estão cientes disso mais adiante. Com vocês é diferente. Nós temos um nível de responsabilidade muito maior para prestar contas, né? Não só para vocês, mas para os órgãos que nos fiscalizam. E eu insisto, nós estamos buscando agir dentro da máxima transparência, deixando claro para todos que perguntam como a coisa está acontecendo, como poderá vir a acontecer mais adiante, sem esconder. Nunca dizendo que vai ser fácil, porque não está sendo e provavelmente a cada semana que passe não significa que vai ficar mais fácil. Eu queria complementar. Eu entendo, e greve é isso. O estudante, o que está formando, ele tem esse desespero, porque parece que cada dia está mais longe dessa formatura. Eu entendo completamente. Mas, assim, eu estou há 12 anos no Instituto Federal e eu já falei isso para muitos alunos, estudantes. É o 3º campus que eu estou. Eu nunca vi a gente não fazer uma força-tarefa para formar estudantes. Inclusive, quando um estudante da turma fica devendo uma matéria lá de educação física do 1º ano, eles chamam o professor e a gente faz condensado. Sim. 12 anos, eu nunca vi a gente prejudicar o estudante. Pode ser que você atrase sim, um pouquinho, e isso vai atrasar. Mas, olha o caso do Rio de Janeiro. Os caras estão até hoje no calendário de 2023 da pandemia. Então, assim, nós fizemos uma força-tarefa e o Instituto Federal, que as pessoas gostam de falar que a gente foi, né, precursor de todas as aulas não presenciais que a gente fez pelo Moodle, na pandemia, que nós trabalhamos igual condenados. Eu nunca tinha visto aquilo, e ter que dar aula pelo Meet, coisas que eu não prestei um concurso para fazer, e nós fizemos. Então, naquele momento, a gente estava do lado de vocês, e hoje a gente está com o calendário 2024. E a maioria do Brasil está com o calendário 2023. Então, eu quero que vocês entendam que o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, dentro das possibilidades que o professor Jair falou. Então, assim, se vocês se sentem prejudicados, imagine essas pessoas lá do resto do Brasil, que estão ainda com o calendário 23 com greve. Tá? Não terminaram. Eu, na minha graduação, passei por greve. Fiquei 5 meses. 5. Meus pais sem receber, porque eram professores. Eu consegui me formar. Gente, o tempo, quando a gente é jovem, parece que é, né? Mas o tempo, a gente precisa desse tempo. E é para a qualidade de vocês. E eu tenho certeza que com a formação que você vai ter, você vai chegar em qualquer graduação bem formada. E é isso que a gente quer garantir para vocês. Então, para isso, para ter essa boa formação, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que ter professor que recebe um salário digno, tá? Tem que ter técnico de laboratório, a gente tem que ter todo o restante da escola, porque aqui é uma escola, a gente esquece, mas isso aqui é uma escola, e ela tem que manter funcionando. Então, do jeito que está, ela não vai funcionar. E aí, muitas pessoas falam assim, mas vocês vivem de greve. Eu quero que vocês apontem, se vocês sabem, quais anos nós fizemos greves no Instituto Federal. Eu estou há 12 anos. Essa é a 4ª. Há 12 anos. Então, teve 2012, 120 dias de greve. Pergunta para esses egressos se eles tiveram qualquer problema. O problema é só o tempo, sabe? Não é um problema de prejudicá-los no estudo, mas sim no tempo. Então, eu não posso, né, aqui falar, você não vai atrasar. Vai. Mas a qualidade do seu estudo, a gente garante. Não, mas se for no mesmo tema, eu gostaria de ouvir ela. É para mim. A minha questão é
eu falei muito mais sobre isso por causa que eu passei por uma greve. Quando eu entrei aqui no IF, a minha turma vai saber. Eles estão todos me assistindo aqui, tudo comentando aqui. Quando eu entrei no IF, a gente passou por uma greve também. E a gente teve 2020, 2021. E, não, foi mais. Não. Mas teve a greve, mas aí teve uns professores que ainda continuaram. Antes disso, muito antes de entrar na greve. E assim, eu falo por causa que a gente teve uma alta demanda de dificuldade em determinadas matérias. E a gente ficou sem professores por um longo período. E aí, isso meio que prejudicou a gente, e ainda continua prejudicando a gente, porque todo mundo da minha turma fala exclusivamente sobre esse assunto, fala que realmente prejudicou o nosso ensino, a gente não foi reposto nada, por causa que teve oficina no sábado. Inclusive, é um dos assuntos que a gente mais fala a respeito de não ter oficina no sábado, porque a gente não consegue repor nada. Mas a minha questão é sobre que isso realmente afeta a gente. Mas a gente vai repor e vai dar tudo certo, vocês vão ter um ensino de qualidade. Desculpa falar, mas eu sei que eu vou ter um ensino de qualidade, mas eu vou ter uma grande devasão nas minhas matérias. Eu vou ter que correr atrás de uma coisa que era para mim estar fazendo tranquilamente. Eu vou ter que estar atrás de umas matérias, no caso as técnicas, que os professores eles estão nem aí se você não estudou, porque você tem que estudar para a matéria. E assim, o nosso pensamento, no caso, eu falo agora de mim, o meu pensamento é mais que foi roubado aquele meu direito. O meu direito foi roubado, eu sinto que foi roubado tudo o meu direito de estudo, por causa que o estudante também tem seus direitos. Eu sei que vocês têm o direito de vocês, eu entendo, eu vi tudinho os gráficos aqui, eu entendo a situação de vocês. Mas também vocês têm que entender que a nossa situação também não é... Eu sei que nem o Dei já falou, a gente está passando por um período difícil, não vai ser fácil repor. Mas e aí, quando repor, vai ser de qualidade mesmo? Vocês estão falando que vai ser de qualidade, mas a gente vai perder matéria. A gente já está perdendo matéria, já faz 2 semanas. Semana que vem vai ter aula? A gente não sabe. A gente não tem nada para... Não vai ter aula? Mais 3 semanas. Aí vai aumentando, e depois para a gente cumprir tudinho essa carga horária. Eu acho que é isso que a professora Mariana colocou, e é importante você estar aqui e representar a sua turma está vendo, né, a live, e a gente colocar essas questões na mesa. Não, vou ficar... Para a gente colocar essas questões na mesa, eu acho que, assim, por exemplo, o que seria uma coisa importante, e eu acho que ajudaria muito nesse momento, é ver quais são essas matérias, né? Quais são as necessidades da turma cumprir? Eu acho que é uma coisa que os representantes podem materializar e colocar para quando a gente for rever essa reposição, elas estarem na mesa. Para elas estarem na mesa, elas precisam estar prontas, elas precisam levantadas, precisam escritas, precisa ter um formulário da turma, onde as pessoas vão falar as disciplinas que estão com dificuldade, que tiveram dificuldade, qual é o tempo, qual é a necessidade de revisão, não há. Eu acho que esse é o momento de vocês se organizarem entre vocês, uma ideia minha. Ao invés de ficarem cobrando da representante de turma respostas que ela não tem nesse momento, ao invés dela ficar sobrecarregada com hipóteses que a gente não sabe o que fazer, porque a gente não sabe se elas se concretizarão, eu acho que é a hora da gente pautar, e eu falo, vocês estudantes, se pautarem e se mobilizarem de quais são as necessidades de vocês.
Quais são as necessidades desse curso? Quais são as necessidades da gente terminar? Quais são as necessidades de cumprir o estágio? Quais são essas disciplinas? A gente precisa de revisão, a gente não precisa. A gente precisa de plantão, de dúvida, a gente não precisa. Porque na hora de rever esse calendário, isso tem que estar na mesa. Não adianta ser só uma reivindicação agora, nesse momento, vazia e esvaziar o movimento de greve. Precisa ser algo formalizado, escrito, posto. E eu acho que nada melhor do que vocês fazerem isso e escreverem, materializarem. Se precisarem do meu apoio, eu ajudo vocês com relação a isso, a organização, a escrita, e vamos para a negociação. Eu vejo por esse ponto. Você gostaria de falar, Ana? O que eu tenho muita dúvida é: o que é indicador de qualidade de aula? O que é indicador de qualidade de laboratório? O que é indicador de qualidade de bibliográfica? O que é indicador de estágio de qualidade? Eu acho que é um momento para vocês levantarem também isso, uma sugestão. Quais são os quesitos que podem ser pontuados como qualidade? É bom a gente começar a pensar o que é qualidade. Então, levantar, né? Se eu tenho aula todo dia, é de qualidade? Se eu tenho acesso ao laboratório, aos reagentes, eles são de qualidade? As bibliografias que me são dadas são de qualidade? Então, assim, é um momento, realmente, a greve ela é um fato histórico, né? Isso eu acho muito interessante. Meu nome é Ana Catarina, sou bibliotecária e documentalista, tenho 53 anos, e na época que eu tinha a idade de vocês, eu passei por uma greve muito grande, em 1985, que foi todo o estado de Mato Grosso do Sul, né? Hoje eu sou mestre, e isso também fez o objeto da minha formação, de entender olha como que o mundo mudou, né? Lá eu era uma estudante, e agora eu sou uma pessoa uma profissional, né? E eu também já entendia, porque eu começava a ler e entender o que era isso. Eu começava a fazer as perguntas. Porque eu tinha aula todos os dias, mas eu via meus professores sobrecarregados, tristes, dando aulas, bibliotecas que não tinham, principalmente na rede pública, gente. Na rede pública, vá nas bibliotecas de rede pública, vá nos laboratórios, nem existem. Então, eu estudava indo na cidade de Corumbá, né? Então, assim, eu sempre fico me perguntando, não tiro o direito de ninguém se explanar, mas o que é qualidade para a gente, gente? A gente tem que começar a pensar qual a qualidade de ensino que eu quero. É ter quantitativo de aulas ou ter qualidade de aulas? É ter quantitativo de aulas laboratoriais ou qualidade nessas minhas aulas laboratoriais? É ter 50 mil citações bibliográficas no meu PPC e só ter acesso a uma? Então, vamos lá, pessoal. É uma boa hora da gente colocar isso no papel. Eu trabalho com assessoria de planejamento de qualidade, né? É o meu tema que eu trabalho. Eu trabalho com qualidade e indicadores de estudos. Então, eu gostaria que vocês me trouxessem isso também. Façam um estudo para que a gente possa trabalhar dessa forma, né? Porque a gente não está brigando só por salário, gente. Não está. Eu trabalhei aqui há 12 anos, e na época que a gente chegou aqui, né, professora Mariana, não tinha nem cadeira para sentar. Não tinha 3G. Então, tudo isso foi uma luta de construção. A gente dividia cadeiras, um levantava e outro sentava. Os laboratórios eram laboratórios Campo Grande, então, né, professor, ele passou por vários outros lugares até chegar aqui. Tudo isso foi uma luta, gente. Luta por orçamento. Porque eu não sei se vocês sabem que até para limpar o espaço que a gente ocupa, a gente precisa ter dinheiro para isso. A gente precisa ter pessoas para isso. A gente também precisa ter bons professores remunerados para que eles não tenham que fazer 3, 4, né, atividades além de ministrar aula aqui e ir para outros lugares. Então, gente, uma sugestão.
Fico feliz quando vocês trazem essa reflexão de qualidade, que vocês querem coisas de qualidade. Anotem, coloquem o que precisa para que a gente seja melhor do que nós já somos. Porque na pandemia, gente, se a gente sobreviveu a uma pandemia onde o mundo todo não sabia o que fazer, nós demos contas. Nós demos contas. Né? Então, assim, essa reflexão, traga o que é a qualidade. Indique o que é a qualidade. Em que momento que eu posso dizer eu tenho uma boa aula, eu tenho uma aula de qualidade? Porque eu gostaria de saber. Porque eu também fico perdida, tem hora. Será que o que eu estou trabalhando tem a qualidade que as pessoas desejam? Mas eu só vou saber o que é qualidade que as pessoas desejam é quando as pessoas disserem isso é de qualidade. Mas o que é qualidade? É a grande reflexão nisso tudo. Tá? Então, greve não é de hoje. Tá bom, pessoal? É de sempre. É uma pena, mas às vezes certas lutas, até inclusive das mulheres, foram feitas, né, para quem é mulher, para quem sabe, foram feitas por mobilizações. Né? Só olhar o contexto histórico que nós vivemos. Inclusive a conquista do Brasil, né, da gente ter conseguido ser um país independente. Obrigada. Bom dia, eu sou o Guri Ali. Eu tenho uma pergunta principalmente para o Dejair. São duas, na verdade. Essas perguntas não são particularmente minhas, mas de grande parte da minha turma, que me pediram diretamente no grupo, que estão assistindo a live, para consultar vocês aqui, professores, diretores e demais. A primeira grande dúvida, ela já foi ressaltada na última reunião de representantes via Meet. Então, isso não foi repassado diretamente para esses outros alunos. É algo que também estava sendo muito ressaltado pelo Cauê, certo, Cauê? Um amigo nosso. Qual seria o critério para que os professores não pudessem, aqueles que não aderiram à greve, não pudessem fornecer uma certa aula, uma continuidade no conteúdo, continuando com suas avaliações, até mesmo no presencial aqui no campus, dando aula, para quando a greve acabasse, esses professores que já, por exemplo, terminariam o calendário, só numa suposição, cedessem a aula deles para que outros professores que estavam na greve pudessem dar aula naquele lugar. Tá. Hoje eu respondi isso para um dos colegas, que provavelmente é da equipe docente de vocês. Como eu falei, essa decisão ela não é exclusiva do campus Campo Grande, não saiu da cabeça do professor Dejair. A gente reflete isso no nosso grupo de gestores e entende quais são os impactos pedagógicos que uma decisão dessa, se tomada com alunos que, eventualmente, menores de idade, possam agora ser atendidos e depois o que fazer com esses estudantes. O nível de complexidade que você traz para esse planejamento que foi falado aqui, que vai ser executado com a maior seriedade possível, ele aumenta em termos de complexidade em muito. E as garantias de que eu vou ter ali a minha responsabilidade atendida com vocês, e não como foram aqueles 3 dias que nós tentamos manter as aulas, e vocês viram como foram as aulas não ministradas. O que aconteceu? Campeonatos e campeonatos ali na quadra, com vocês podendo, graças a Deus que cada um tem um anjo da guarda que funcionou muito bem nesses 3 dias. Mas o risco que a gente corre e a responsabilidade que a gente tem com vocês, é com esse espírito que a gente toma uma decisão de suspender as aulas de todo mundo, para que depois fique mais fácil, pedagogicamente falando, de reorganizarmos o retorno e as reposições com toda essa qualidade que a gente vem aqui preconizando nas nossas falas. É esse o motivo. Não é uma decisão pensada na cabeça do professor Dejair. Essa decisão está sendo a mesma em todos os 10 campi, Mato Grosso do Sul e Brasil afora, naquilo que a gente tem acompanhando. Certo.
Na verdade, querido, a gente está numa escola. E a escola, ela não é só professor e aluno. Então, a gente tem os técnicos dos laboratórios. Se vocês se machucam, a gente não está aqui com o enfermeiro. Então, assim, a escola ela não é o professor. A gente tem que ampliar essa visão, sabe? Porque se fosse só o professor, tá massa, né? Só, e aí, quem que vai organizar toda a nossa merenda? Quem que vai... Não, vamos lá. Quem que vai fazer a matrícula de vocês? Quem que vai fazer a parte do estágio? Quem que vai encaminhar vocês? Então, a escola não é feito de um professor e dos alunos. A escola é uma comunidade. Então, ela é feita de vários servidores técnicos e administrativos, cada um na sua área, com a sua formação, né? E vários professores, docentes nas suas determinadas áreas. Então, tem professor, sim, que queria ser o Superman, continuar dando aula e tudo certo. Só que não temos condições. Vocês são menores de idade. E a gente zela por vocês. Então, se vocês ficam aqui, tem uma aula e fica sozinho por aí, imagina a dor de cabeça para o professor Dejair. A responsabilidade. Se fosse uma universidade, gente, tranquilo. Mas aqui não é uma universidade. Certo? Então, eu queria deixar assim, porque parece que a escola é só professor. E a escola não é feita de professor. Professor é um detalhe. A escola é feita de estudantes, né? E de tudo funcionando. Tudo. Tá bom? Acho que é isso. E o que eu queria levantar até é uma questão, não vou repetir. Na verdade, quero agradecer o entendimento da direção geral do campus. Quero agradecer a fala da Mariana sobre isso. E eu queria que vocês pensassem a seguinte relação. Se nós invisibilizamos essas pessoas, esses servidores que estão no estágio, estão no sistema acadêmico, estão na TI, estão no audiovisual, é um acaso de que justamente o salário deles seja o pior neste momento? Qual é o coro que nós estamos endossando e qual é o posicionamento que nós estamos adotando e que nós adotaríamos se nós tivéssemos a pressuposição de que é possível que as aulas acontecessem só com X professores, sem os demais? A gente estaria indo justamente contra a ideia de instituição da qual vocês fazem parte e da qual a Mariana falou, de que é um todo. Nós estaríamos desrespeitando ainda mais a prestação de serviço e a qualidade de trabalho dessas pessoas. E hoje, talvez a gente não reflita sobre isso. Mas é importante a gente pensar sobre esses posicionamentos. Não é um acaso. Essas pessoas trabalham e nós precisamos delas e não existe IF sem todos nós juntos. Então, é essa a ideia que a gente começa a construir. Não existe volta de calendário sem as necessidades levantadas dos alunos, a gente precisa avançar nesse sentido. Não existe a gente pensar num calendário sem a gente ver as necessidades dos alunos específicas, e essas necessidades precisam estar prontas quando nós voltarmos. A gente não consegue avançar se a gente não tiver todo mundo junto. Acho que ainda tem mais, ele não terminou. Só até chegar aí o microfone, um outro detalhe. Como que é seu nome? Luiz. Luiz? Viu, Luiz? Um outro aspecto que é interessante a gente pensar, quando a gente tenta uniformizar uma decisão, alguns cursos aqui me causam um nível de preocupação um pouquinho maior. Por exemplo, a galerinha do ADM. Dificilmente alguém... Você é da ADM? Dificilmente alguém vai ter um acidente gravíssimo aqui como a galerinha da mecânica. Ali, o nível de segurança tem que ser pensado, não só o docente que está ali à frente da regência daquela aula, mas o suporte técnico. Deus me livre. Por isso que eu falo, ali toda vez que eu passo naquele laboratório de usinagem, eu faço uma oração, para que aquele espaço seja abençoado todos os dias, porque o dia
e isso não vai acontecer aqui com a gente, o dia que aquilo der problema, é problema grande. É muito grave. Ali a gente mexe com equipamentos de alta complexidade e periculosidade também. Então, tudo isso nos faz pensar, quando a gente fala de responsabilidade que nós temos aqui com vocês, pensando em situações que, se acontece sempre o pior, só uma pessoa responde diante de um universo de quase 2.000 pessoas aqui. A justiça. É o meu CPF. 069 pipipipipipi. Continua aí, Luiz. Então, muito obrigado pela resposta. Os estudantes da minha sala ficam gratos. A segunda grande dúvida, ela seria como 2 perguntas em uma. Seria da seguinte maneira. Existe a reposição de aulas, que, como já foi ressaltado pela professora Mariana, né, tipo Educação Física, ela disse que depois que a greve for finalizada, vai ter um debate ou uma reunião, algo do gênero, sim, uma comissão que vai decidir de que forma como vai ser reposto. Aí fica a seguinte dúvida, que parte para a segunda pergunta dentro dessa. Essa comissão, ela tem a participação direta com os alunos, como uma votação, ou é por vontade das pessoas que participam dela? Por exemplo, a segunda pergunta. Tem uns colegas meus, e eu mesmo, dando um exemplo de mim. Eu sou estudante do projeto de iniciação científica júnior, proposto pelo BMEP para premiados de anos anteriores. Isso acontece durante sábado. Então, se a reposição fosse decidida para o sábado letivo, e eu não pudesse participar de certa forma, eu ficaria com falta? Eu perderia uma nota? Eu perderia algum conteúdo que eu não tive culpa de perder? Mais uma vez a gente está caminhando para o mundo das hipóteses e é importante que a gente se aproxime mais dessa situação para ver se de fato ela se concretiza ou não. Eu assim como todos os que estão falando aqui, tenho destacado que nós não pensamos nunca em prejudicar vocês nas suas atividades. Tanto é que a gente vem, na medida do possível, atendendo a continuidade de alguns projetos. Eu tenho visto alguns estágios que não foram prejudicados por conta daquele setor que ainda está em funcionamento, eles estão ocorrendo. O professor Ronaldinho tem uma Olimpíada já o mês que vem, segue com uma preparação, porque a Olimpíada não vai mudar a sua data de realização. Tudo isso vem sendo dialogado com o comando local de greve, esse entendimento daquilo que a gente não consegue parar porque causa um prejuízo imediato para vocês, a gente vem buscando fazer isso, tá, Luiz? Então, tenha a certeza de que a nossa preocupação daqui para frente, talvez discordando um pouquinho com o que a Mariana falou, pelo nível de responsabilidade que eu tenho, não que eles tenham menos nesse momento do que eu em relação à greve, mas eu penso todos os dias, você pode ter certeza, em quais são os cenários, com esse cenário de retorno semana que vem, com o cenário de retorno na outra semana, na minha cabeça e da minha equipe, isso vem sendo pensado já e planejado para que no momento oportuno possa ser apresentado. E repito, vocês precisam estar vigilantes para que a representatividade de vocês que existe possa ser utilizada no momento certo. Para que você possa lá falar, olha, nós não concordamos com a possibilidade de aulas aos sábados. E se as aulas acontecerem nos sábados, estou conjecturando aqui, tá? É um exercício que eu estou tentando fazer. Se as aulas acontecerem no sábado, elas não serão no formato de palestras ou eventos. Não, quem é da manhã vai ter aula sábado de manhã, quem é da tarde vai ter aula sábado à tarde, quem é da noite vai ter aula sábado à noite. Então, diante disso, a gente espera que haja a possibilidade de ajustes para que você não saia prejudicado na sua ação em função de repente, alguma acomodação que a gente consiga fazer nessa nova programação. Tá? Não sofra por antecedência antes da situação estar diante de você.
eu e a professora Mariana vamos responder também. Eu vou sentar aqui, tá? Qual é o seu nome? Luiz? Não, pode deixar. Deixa aqui do lado. Luiz, então, duas coisas que a gente precisa pensar, né? A professora Mariana já falou essa informação. Qual é a informação que ela falou? Que a gente vai reforçar. Que vai ser um planejamento que vai ser feito após o encerramento do movimento de greve, para a gente saber, para quê? Para a gente saber quantos dias e quais o conteúdo, qual é esse levantamento. A outra informação é uma comissão. Essa comissão ela não vai tirar da cabeça dela formas. A gente tem que pontuar isso. Essa comissão vai avaliar quais são as necessidades. E uma necessidade que tem se colocado aqui é a seguinte, e vocês precisam pensar nisso. É possível a manutenção deste calendário acadêmico, visto o passar dos dias no movimento grevista? Cumprir com esse calendário acadêmico beneficia vocês? Com o passar dos dias no movimento grevista? Porque se o calendário acadêmico tá, que as provas vão ser, vamos falar, tal semana de maio, tal semana de abril, que é o que ela colocou ali, né? A gente deveria estar tendo provas, não foi isso que ela levantou? Desculpa, não sei qual é o seu nome. O que a Luciana colocou, e aí me corrija, que deveríamos estar tendo provas e não estamos tendo por causa do movimento grevista. E aí, será que esse retorno, nesse cumprimento de calendário acadêmico, vai dar tempo? Não vai dar tempo, a gente precisa de um planejamento. Não é algo que vai sair das nossas cabeças. O professor Dejair, diretor, já falou que vocês têm representatividade nos órgãos que farão a aprovação desse planejamento. É importante vocês se mobilizarem, colocarem no papel as necessidades de vocês e entenderem que não vai sair da nossa cabeça. Vai sair de uma comissão que vai avaliar as condições a partir do momento que a greve for terminada. Eu acho importante também vocês entrarem em contato com a representante de vocês no Conselho Superior. Se eu não me engano, ela é de Três Lagoas. Eu posso depois passar o contato para vocês, porque é ela que vai fazer o voto dela lá. E ela representa todos vocês. Então, e aqui também tem um. São dois votos. Não, mas o Conselho Superior que vai votar, né? Eu acho importante vocês elencarem o que vocês querem, as reivindicações de vocês, né? A gente se compromete também a levar para essa comissão, quando for a hora, né, de tratarmos disso. Mas eu queria deixar um recadinho assim para vocês, de coração mesmo. A gente precisa de vocês. Vocês são futuros profissionais, vocês são futuros professores, futuros médicos, futuros engenheiros, eu não sei o que vocês querem. Mas daqui uns anos é vocês que vão estar nessa situação, sabe? E isso eu gostaria muito que vocês refletissem. E outra, hoje saiu uma notícia de 500 estudantes na rua, em Pernambuco, se eu não me engano. Pernambuco? Sergipe ou Pernambuco, não lembro agora. O que isso quer dizer? Quando vocês apoiam os pais, os responsáveis, vocês, fortalece a nossa luta. O fim da greve. Então, toda vez que a gente cresce na greve, semana passada eram 460 institutos, hoje 570, já foram 110. Então, cada vez que a gente consegue força, a gente aumenta e a pressão aumenta no governo. A gente só quer isso. Pressão no governo, que repasse para a gente voltar. E aí a gente vai... Né? Eu acho que é isso que eu gostaria muito, que eu falei, mas não falei isso. Vocês são de extrema importância para o nosso movimento.
Nova Lima. Assim. Olha, vocês que estão representando a greve aqui no nosso instituto, quando começou, eu conversei com a senhora, eu peguei e falei, pô, eu sou a favor, né, tá reivindicando seus direitos. Assim, muita gente olha porque eu peguei e juntei um grupo de estudantes assim, e entenderam como se eu não fosse a favor da greve. Eu sou a favor da greve, cara, vocês têm que ter os direitos de vocês. Mas eu sou a favor de voltar às aulas porque nós alunos estamos se reivindicando, não estamos? Então é assim, a senhora citou os benefícios, certo? Mas a senhora não chegou a concluir. E eu queria saber, assim, como nós alunos, que por um lado ou outro nós estamos sendo prejudicados. E eu queria saber se vocês estão buscando um aumento salarial e tem mais outras coisas, mas nós alunos vamos receber algum benefício perante isso? O que vai ser modificado nas nossas vidas como os estudantes? Porque a greve que ocorre aqui entre servidores, isso não muda nada o fato porque nós somos estudantes, nós não somos servidores. Apoiamos a luta de vocês. Sim. Mas, porém, entretanto, toda a vida nós temos nossas lutas do dia a dia. A nossa responsabilidade sendo menor de idade e estudante é estudar. E nós não estamos fazendo isso. Então, a senhora citou os benefícios e eu gostaria de entender mais. Sim, na verdade, a gente está brigando, a gente quer a inflação, aquele reajuste, né, que é uma pauta. Segunda pauta é a reestruturação, é o melhoramento da carreira até a nossa aposentadoria. O terceiro são os revogaços de todas as normativas que inclui a educação sem aumento de orçamento. E isso está diretamente relacionado ao custo, ao que o campus, ou que a reitoria vai receber e que vai repassar para o campus. Então, esse revogaço é o ponto-chave de vocês, para vocês, estudantes, entenderem que quando aumenta a verba para o nosso IFMS, aumenta a quantidade de bolsas, aumenta, então, por exemplo, vamos dar o exemplo da minha área, né? Bolsa Atleta. Se a gente tiver um orçamento maior, se a gente entender, né, que precisa dividir, a gente vai ter um maior número de bolsas, maior número de bolsas de extensão, de pesquisa. Então, é o dinheiro que gira dentro do nosso campus. Né? E aí o professor Dejair pode complementar, ele também precisa sair para uma reunião de gestão, mas é isso, o revogaço é uma situação que atinge vocês, atinge o campus e o valor que a gente tem por ano. Tá bom? É isso. Só deixa eu falar uma coisinha. Nós, do Grêmio Estudantil, a gente fez 2 posts no Instagram especificamente sobre os pontos da greve, as pautas e a razão para ela ter começado. Então, a gente tem todas as 4 principais pautas lá, explicadinho, tem as fontes, tudo. E o vídeo anterior, a explicação por que ela começou agora, e não depois, por que não esperou mais, por que esperou menos. Tá tudo lá explicadinho, se você quiser dar uma olhada lá. E tá melhor do que eu te falando aqui. Fizeram um trabalho maravilhoso no Grêmio, fizeram uma pesquisa, né? E... Bom, assim, e outra coisa assim que nem ele tinha citado com base, que eu tinha conversado com o Dejair sobre por que os servidores que não aderiram à greve não estão tendo o direito deles de dar aula, pá. Assim, é o seguinte, porque... Calma aí. Eu travei aqui, gente. Relaxa, respira. Lista de presença. Ah, tá. Eles, de certa forma, também, esses servidores que não aderiram à greve, eles, de certa forma, também vão ser prejudicados. Ou não. Porque vocês estão buscando os direitos de vocês, servidores, mas isso, no caso, também... Quando vocês conseguirem alcançar, de certa forma, isso, os direitos também vão vir para eles que não aderiram. Certo? E, cara, não, assim, vocês estão conseguindo responder todas as minhas perguntas mesmo, estão atendendo às expectativas. E essa situação que o DGR explicou dos alunos não, de certa forma, eu também era um deles, eu estava lá no campeonato, lá jogando bola. Eu quero que volte às aulas. Eu quero, por causa que era um. Só que também, assim,
lá o que foi organizado dos campeonatos, a quadra não é liberada para nós estudantes. De certa forma, tinha um servidor que ele se responsabilizou pela quadra. Vou defender meu time, entendeu? Isso aí. E é só isso que eu tenho para falar. Quem que era a pessoa que queria o microfone? Eu queria só propor para vocês pensarem depois, Cauê. Vocês querem alguma atividade durante a greve? Passa um WhatsApp para mim, vocês têm meu número. Vocês querem o quê, né? Lógico que eu estou na comissão, estou aqui, só que eu estou trabalhando mais do que quando eu estava, né? A gente vive em reunião, mas vocês também podem propor atividades de greve e a gente pode estar aqui junto também para fazer, tá bom? Os treinos, eu estou com um problema sério, eu queria continuar, só que nós estamos com esse acordo ainda, que nós estamos pedindo, né, essa é uma reivindicação nossa de continuar os projetos de pesquisa e de extensão, que envolve, porque, isso, exatamente. Só que o problema é que eu estou à frente de algumas situações, então que eu não estou conseguindo, mas já estou ajeitando uns professores que vai me ajudar aí com essa... E, olha, é uma situação muito grave. Se vocês pensarem que se eu tivesse um número de aula reduzido, eu conseguia pagar todas as aulas dessa greve do contraturno. Mas quem é meu aluno sabe que eu tenho 11 turmas. Pá, será que a professora está dando uma aula de qualidade? Né? Será que vocês estão com a carga completinha de todos os professores de todas as áreas? Estou falando da minha porque é o meu, né? Que vocês me conhecem e sabem como está a situação. Então, assim, é isso que a Ana falou. O que é qualidade? É eu dando 18 horas aula em 11 turmas, naquela loucura que vocês veem para um lado e para o outro, sem ter tempo de fazer projeto de extensão, sem ter projeto de pesquisa, porque eu não tenho horário. Uma recém-doutora louca para fazer pesquisa e não tenho tempo. Então, é isso que vocês têm que refletir. É muito fácil eu chegar aqui e dar uma aula e pronto. Não, eu não quero dar essa aula. Eu não quero ser essa professora. Tá bom? É isso. Eu também vou ser rápida, Cauê. Por exemplo, quando a gente entregou os gráficos para vocês e vocês puderam observar, o aumento da ementa parlamentária e a diminuição do orçamento impacta em estrutura para vocês, em laboratório, em técnico de laboratório. Você que faz o curso de técnico em mecânica, se você quiser fazer o curso de engenharia mecânica daqui, cadê o orçamento para a construção do barracão da mecânica? Sai do investimento na educação, isso está na pauta. E isso não vai influenciar a qualidade do curso de vocês, mas professor de educação física não vai impactar. Na minha área de língua portuguesa, é super difícil achar quando um professor entra de licença. Qualquer licença, pessoal, da área de letras, é super difícil achar um professor substituto e a gente faz o processo seletivo. Vocês sabem por que a gente não encontra professor substituto? Porque o salário inicial do professor substituto no Instituto Federal está menor do que o piso salarial. É por isso que as pessoas não ficam nessa vaga de emprego, gente. E isso não impacta a qualidade de vocês, a garantia de se vai ter merenda ou não, orçamento para merenda ou não, a quantidade de pessoas que limpam, se a gente tem um bloco novo, uma pergunta aqui que não foi levantada, se a gente tem um bloco novo, será que a gente tem mais pessoal da limpeza suficiente para fazer essa manutenção ou não? Então, assim, como vocês serão impactados? A pergunta é como vocês já estão sendo prejudicados, como vocês já estão sendo impactados e precisa aprofundar nesse sentido, de entender que vocês já estão recebendo esse impacto. E sabe o que acontece, Cauê? O que está acontecendo com os servidores que não estão podendo trabalhar por causa do movimento de greve, estão, como você colocou, com o direito deles de trabalhar vetado, eles estão entendendo que não há direito sem a maioria. Eles estão entendendo que não há Instituto Federal se não estamos todos aqui, se não tem docente, se não tem técnico, se não tem o pessoal do audiovisual, se não tem o pessoal para cuidar de vocês, por exemplo, se acontecer alguma coisa. Eles estão entendendo que nós somos todos nós. É isso que está acontecendo.
É um processo democrático. É isso que a gente precisa entender. Que, inclusive, o processo democrático é algo que a gente precisa mesmo entender enquanto sociedade, não é mesmo? Quando a maioria escolhe. Quando não dá para fazer sozinho. Mas se a gente conseguir o aumento, nós vamos ganhar para todos. E se a gente conseguir o aumento, vai ser só, olha só, vai ser só para quem entrou de greve, só quem entrou no corre, só quem foi doar sangue, só quem está aqui perdendo aula do doutorado. Será que é só? Não, é para todo mundo, porque é uma luta nossa. Mas a adesão, é uma consciência de cada um. Eu não posso obrigar, é uma consciência de classe, eu não posso obrigar o meu colega docente, que acha que ele consegue tocar tudo sozinho, não consigo obrigar ele a aderir à greve. Não consigo, mas eu estou lutando por um benefício de todos nós. Eu estou lutando pelo benefício de qualidade de vida de todos nós, inclusive de vocês. É isso que a gente precisa. Agora, se não está claro para vocês quais são os pontos em que vocês serão beneficiados, aí entra a mobilização de vocês. Mobilização de procurar conhecimento. Será que tem algum movimento estudantil que está a favor da greve? Quais são os argumentos que esse movimento estudantil tem? Nossa, caraca, uma greve nacional, universidades estão paradas, DCS, todo mundo aí. Será que tem argumentos a favor? Quais são? Está na hora de vocês procurarem o Instagram para outras coisas também. Perguntas, galera? Deixa eu fazer uma pergunta. Para perguntar. Sim. Pode fazer. Pode fazer? Pode, já. Boa tarde. A gente ficou, principalmente eu acho que os calouros, ficou com uma dúvida, por causa que uns veteranos, acho que os professores vão poder responder para a gente. Uns veteranos chegou na gente e falou que os professores não podiam passar atividade para a gente, tipo, pelo Moodle. Eles não podiam passar prova, não podiam passar atividade. E, tipo, minha sala, da Priscila, teve muita atividade. A gente fez prova no Moodle, a gente ainda tem trabalho para entregar, tipo, o mês. E os professores, tipo, não falaram nada. Teve professora que fez reunião para a gente. Então, tipo, a gente queria saber como que fica, assim, se tipo, eles podem ou não mesmo passar essas atividades. Enquanto sindicato, né, e vou falar enquanto professora. Passar atividade a gente pode. Eu posso colocar lá atividade no Moodle, lista de... O que eu não posso é cobrar isso. Uma prova pelo Moodle, por exemplo. Porque se um estudante ele não teve acesso, ou ele não conseguiu fazer, ou a situação dele, né, ele não... Essa atividade ela não vai valer. Se a atividade foi suspensa, não. A não ser que seja uma situação acordada entre a turma e que 100% da turma esteja de acordo com isso. Não, não é que não vai valer. Das aulas, não. As aulas estão suspensas. O professor não pode dar prova. Tá? E ela não está suspensa em Campo Grande, ela está suspensa, né, nos 10 campi, 2 que estão com meia suspensão. Então, é isso. Agora, se aquele professor teve adesão de 100% e a turma fechou com ele que aquela prova valia, beleza. Essa prova ela não vai ser feita. Agora, se um faltou e um não acessou o Moodle, esse um ele pode pedir essa prova de novo. E ele tem direito. Se for mais da metade da turma, todo mundo, né, a turma faz. Se não, se for uma pessoa, o professor vai ter que oportunizar esse estudante. Eu tenho uma pergunta que me fizeram e pediram para mim repassar para vocês. Eu vou ler a pergunta. Pergunta se vocês, no caso nós alunos, vamos ter garantia que as turmas de 5º e 6º semestre não vão ser prejudicadas em relação a vestibular, passe e respectivas datas da UFMS, já que eles não estão em greve. Ponto. Na verdade, eles estão em greve, querida. Eles estão... Eu também ia falar, mas é isso. Não, mas é isso. Não.
Não, eu vou falar. Você sabe por que eu vou falar? Porque foi uma. Assim, eu vou falar de uma situação que aconteceu agora, para vocês terem noção da dimensão da situação. Não é o IFMS, é a rede. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, eu tive aula com um professor. E a UFMS não estava em estado de greve. Então, os técnicos, como eu já tinha falado para vocês, eles já estavam em greve, né, na UFMS. A gente já estava com restrições com relação às defesas das bancas. E um professor, mandei isso no WhatsApp ontem para o pessoal, um professor meu da pós-graduação do curso tinha falado que não entraria em greve. Que a categoria dele não entraria em greve, apesar dos técnicos em greve, as defesas paradas. Semana passada, ontem eu tive aula com esse mesmo professor. E ele disse, agora com o movimento da greve, se a minha categoria, a UFMS, agora está em estado de greve, não está com a greve deflagrada, ou seja, eles estão esperando também as negociações, provavelmente que vão acontecer amanhã, nos próximos dias. E a fala desse professor foi, se a minha categoria entrar em greve, eu vou entrar em greve com a minha categoria, porque vai haver suspensão de calendário e não tem como seguir com as atividades com a suspensão de calendário. Então, assim, há de se entender que é um movimento geral. A gente não tem como afirmar que a UFMS não vai entrar de greve, principalmente tendo em vista a adesão das outras universidades ao movimento de greve. 51 universidades, a gente nem tem como falar. Pois é, se não houver manutenção do calendário, como que as outras datas vão se manter? Quer dizer, é plausível que uma universidade pública mantenha as datas de vestibulares diante de uma greve que é federal? Será que essas datas vão se manter? Eu acho difícil. E outra também, se manterem, vocês podem fazer o Enem, vocês podem, mesmo sem terminar, né? Assim, a situação é essa, vocês podem fazer o PAS. O que tem que fazer é apresentar o diploma, né? Quando for matricular. Então, eu acho que essa preocupação, ela é uma preocupação, eu entendo que é uma preocupação de estudante, mas quando a educação está nessa situação, todas as universidades do Brasil todo, não é o FMS, não é Instituto Federal, elas vão se movimentar. E o Enem, que é a prova que vocês fazem para entrar de fato, ela vai depender do quê? Do MEC. E o MEC vai saber que nós estamos em greve, é o nosso, né, o ministério acima da gente. Então, assim, é uma situação que eu entendo a sua preocupação, mas é uma preocupação que o governo federal ele vai ter que trabalhar. E aí, com as datas, com as universidades e com os institutos. Gente, isso acontece há muitos e muitos anos. Não sei se os pais de vocês já foram prejudicados por greve. É assim, e ela acontece dessa forma. Porque se não prejudica as aulas, o estudante, a gente não avança. Essa é a pressão. Então, não é bonito falar que nós não vamos prejudicar. Não, a greve, ela prejudica o professor, porque você imagina, uma professora, nós aqui, com 11 turmas, vai me prejudicar, porque eu vou ter que repor essas 11 turmas. Então, eu estou prejudicada, você está prejudicado. Só que é para um ganho maior, é isso. E é muito mais fácil continuar com as aulas, óbvio que é. É muito mais fácil eu manter o planejamento das férias esse ano, óbvio que é. Mas não é sustentável. E quando eu falei do caso, e você disse a pergunta não era essa, o que eu quis dizer foi, da mesma forma como eu, uma estudante de pós-graduação, hoje, com o movimento de greve, já não tenho certeza se as atividades da pós-graduação, ainda que parciais, porque os técnicos não estão trabalhando nas secretarias, vai continuar, como que a gente pode trabalhar com a mesma hipótese de datas, de PAS, MEC e vestibular do FMS se o movimento não parar? Foi isso que eu quis dizer. A pergunta não foi essa, mas eu estava fazendo uma analogia.
Se eu tinha uma certeza 2 semanas atrás, agora com o movimento eu não tenho mais essa certeza. E isso se amplia para as datas também, se o movimento de greve continuar por mais tempo. Era uma analogia. A minha pergunta é bem simples, na verdade. A gente, como Grêmio Estudantil, a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas desde a semana passada, e inclusive com pessoas que são contra o movimento grevista. E eles sempre vieram bastante com esse discurso de, se não está feliz, vai embora. E acho interessante até que vocês trouxeram o gráfico aqui para a gente. A gente já ouviu bastante de vocês falando, mas eu acho que, para o resto, uma explicação do porquê que vocês simplesmente só não saem mesmo, igual todo mundo fala, e preferem continuar aqui buscando pelos direitos. Pode. É isso. A gente está, enquanto tentando melhorar todo o sistema, ao invés de evadir. Mas o movimento de evasão com os técnicos já acontece. A pergunta que a gente precisa pensar é: e quando os professores evadirem, como já acontece com a evasão com os processos substitutos? Os professores já evadem. Eu acho uma piada isso, sabe? Vai embora. Vai embora ele que fica aí. Porque, assim, esses professores, me desculpa, mas esses professores que estão falando e estão contra, eles vieram de uma particular. Por que não ficaram na particular? Se na particular não tem greve. Porque é isso. Não quer greve, vai para uma particular. Agora, escola pública é escola pública com qualidade. Então, o professor que tem esse discursinho, eles que vão embora, cara, isso e é a minha vida. Eu prestei esse concurso grávida, era o que eu sonhei para a minha vida. Vocês sabem? Vocês têm sonho, não tem? Eu sonhei isso, e eu não vou arredar o pé. Não vou. E a greve é um direito. Então, esses professores, eles têm que entender que eu luto por mim e por eles. Porque se eles queriam uma instituição que não fosse possível greve, eles que ficassem na UCDB e na Uniderp. E não viessem para cá. Porque as engenharias mecânicas e civil, a maioria dos professores vieram de lá. E lá é uma lei, lá tem uma regra. Tá? E aqui tem outra. Aqui um serviço é público, de qualidade. Então é isso, sabe? Eles que saiam. E enquanto a gente estiver aqui, eu vou morrer aqui nesse instituto, porque eu vou sair daqui, eu vou ter 60 e poucos anos. E eu vou fazer greve. Todos os anos que eu precisar e tiver, é o único instrumento que a gente tem. É o único. Então, é isso. Gente, eu vou falar de uma forma muito tranquila, né? Por que eu estou na greve? Somente por mim, não. Como eu disse para vocês, eu vim para cá desde 2012 e a gente não tinha essas condições que nós temos agora. Então, foi uma luta árdua para chegar até aqui. Então, a gente também não pode abandonar tudo aquilo que foi construído. E por que também estou na greve? Gente, eu sou de Corumbá, como eu já disse para vocês, e o meu sonho um dia foi entrar para o Instituto Federal e lutar para que isso daqui fosse a melhor escola que a gente já podia ter. Mas por que motivo eu fiz isso? Porque anteriormente, gente, vocês não conheceram, as mães, pelo menos na minha cidade, elas acordavam cedo para ficar na fila para conseguir vagas para os alunos no Senai e no Senac, que eram escolas técnicas, mas, porém, privadas, que era do Sistema S. E lá na minha cidade, gente, naquela época, as mães faziam isso justamente para salvar seus filhos do abandono, dar uma oportunidade para que eles não se enveredassem pelo caminho das drogas e por aí afora. Quando eu decidi lutar por esse Instituto Federal, por esses motivos, eu vi que o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, deu oportunidade para esses jovens que as mães anteriormente não conseguiam. Então, o meu motivo de estar em greve e lutar pela educação de qualidade, que o nosso orçamento melhore,
que a gente tenha mais bolsa auxílio, bolsa permanência, bolsa esporte, é justamente laboratórios. Não é só pelo meu aumento, não. É por isso. Porque eu quero que esses jovens da minha cidade possam entrar e concluir cursos dentro do Instituto Federal, tendo a oportunidade de uma educação de qualidade e com a garantia de investimentos e orçamentos que façam com que eles permaneçam. E não só de lá, mas como de todo o Mato Grosso do Sul. Então, a minha luta é pelo orçamento estudantil também. É pela melhoria de qualidade daqui. É para saber que a gente vai ter professores suficientes, porque eu duvido que tenha um único curso que esteja com a grade completa. Deve ter algum professor faltando. As pessoas adoecem e tiram férias. Então, a gente precisa que isso melhore. Não é só para nós, é para todos nós. Obrigada. Na verdade, um conselho. Acho que vocês precisam tomar cuidado para perceber quem que está do lado de vocês de verdade e quem não está. Porque sempre que alguém vier com uma explicação fácil, uma solução fácil para um problema complexo, suspeitem, tá? Esse professor, na verdade, não está do seu lado, ele está preocupado com ele. Por quê? O que ele vai fazer? Se ficar ruim para mim, eu saio. Eu estava na UCDB, ficou ruim para mim, eu fui para o Instituto Federal. Se o Instituto Federal ficar ruim para mim, eu vou para a Uniderp. Se a Uniderp ficar ruim para mim, eu tenho um monte de empresa aberta no meu nome, eu vou cuidar das minhas empresas. Ele não está preocupado com vocês, ele está preocupado com ele. Tá? Quem está preocupado com vocês, vê a qualidade do que é entregue para vocês piorando e vai atrás de melhorar. Vai atrás de soluções coletivas, não de soluções individuais. Esse cara quer solução individual. E a greve não é para isso. E assim, eu fiz o concurso do Instituto mais de uma vez. Eu era professora do Estado. E eu fiz porque eu fui professora substituta do IF e eu vi, de fato, que ele transforma, ele tem essa perspectiva e ele transforma a vida, ele dá a oportunidade daqueles que aqui ingressam de transformar a vida, de ter contato com coisas que no Estado os meus alunos não tinham. Viagens, bolsas, iniciação científica, feira, treinamento específico para a Olimpíada. E eu percebi que os alunos só tinham essas oportunidades, não só porque o desenho da proposta de ensino era diferente, mas porque os professores tinham condições de fazer isso. Porque eu, enquanto uma professora do Estado, não tinha hora suficiente para fazer um curso de idiomas, embora eu tivesse e tenho diploma internacional de professora de espanhol, não tinha como ir além, não podia dar um a mais para os meus alunos. E aqui eu posso. Então, assim, é um desserviço. É um desserviço e é um ataque, esse tipo de discurso, esse tipo de posicionamento, à lógica. E a lógica porque, veja, o curso de engenharia mecânica, o tão falado barracão da mecânica, por que não sai? É porque alguém não quer fazer, não quer concretizar, ou é porque a instituição ainda não tem fôlego orçamentário para tirar do papel? Isso passa por tudo. Passa pela quantidade de técnicos, pela aquisição de maquinário, passa pelos professores, pela quantidade de professor desse curso, passa por todo o fôlego da educação, né? Então, assim, é um desserviço e é um desrespeito, principalmente com aqueles que vestem a camisa. Eu faço parte, por exemplo, da comissão de cerimonial. Essa última formatura eu não estive, mas a gente vai lá e a gente fica... Quantas horas você fica quando tem uma formatura? 14 horas. Ele vai 14 horas para deixar tudo pronto. Então, a média é de 14 horas.
depois tem que dizer, não, ele está fazendo 14 horas, tudo, mas veja, 14 horas de trabalho de um dia de formatura para vocês irem lá e pegarem um diploma. E o corre é grande desse jeito, não é porque é obrigatório, não. O corre é grande desse jeito porque a gente acha bacana dar para vocês a formatura de técnico, porque a gente acha bacana ver a emoção do pai, da mãe, da avó, do tio, leva todo mundo, é um problema, meu Deus, não cabe todo mundo no lugar. Então, porque a gente acha bonito vocês irem lá e pegar um papel que é de vocês, uma situação que é de vocês. Então, a gente dá de si, a gente dá muito mais de si, e eu acho que está na hora de vocês ouvirem o lado de pessoas que vestem a camisa da instituição, da rede, e que dão mais de si. Como o Vitor falou e todos os colegas, é muito raso, é um discurso muito raso. E que não engloba em nenhum sentido a qualidade de vocês, do ensino ou de qualquer outra coisa. É triste no final. Vamos encerrar, mas assim, eu queria que ficasse essa reflexão para vocês, sabe? Desculpa se eu fui grossa e falei... Ai, desculpa, gente, é porque sobe o sangue... Exato, a gente está à disposição, tá? O comando local de greve, estamos aqui à disposição. Tem mais o pessoal também, a Ariela está aqui representando os demais também técnicos, tá? Então, a gente está à disposição. E... qualquer coisa, pode chamar outra reunião que a gente vem, tá bom? Com toda a tranquilidade. Da parte de vocês, o que vocês precisam para o comando, para as direções, das disciplinas. Esse calendário não vai dar para a gente cumprir, a gente precisa de outro calendário, vamos entender? Vamos conversar. De colocar os indicadores de qualidade. Isso. Isso é uma verdade. O que é bom para vocês? O que é qualidade para vocês? O que é ter qualidade no ensino? Grêmio, vem aqui. Vem pra cá. E é isso, pessoal. Quer falar alguma coisa, presidente? Essa foi a live de hoje da reunião com o Comando Grevista. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com o Grêmio por e-mail, por Instagram, por WhatsApp. Tem todo quanto é forma de contato. Dos representantes que vieram aqui, muitos já foram embora por causa do tempo que a gente teve aqui de reunião, muita conversa. Mais alguma coisa? Fala aí, quer falar? Eu acho que é isso. Não, peraí, tem que ir. Ela vai falar, Muitas pessoas mandaram dúvidas, tanto nos comentários do YouTube quanto no Forms, dúvidas repetidas. Várias pessoas mandaram as mesmas perguntas. E às vezes a pessoa entrou depois da live, então teve dúvidas que foram respondidas. Por isso que às vezes a gente não falou de algumas perguntas aqui. Mas com certeza todas as dúvidas que foram mandadas aqui no Forms, nos comentários, pelos que a gente leu, foram respondidas durante a live. A live vai ficar salva e vocês podem reassistir para poder sanar as dúvidas de vocês. E é isso, galerinha. Beijo.